Entregando o que recebemos é o tema de hoje. Eu imagino que você já deve ter lido uma palavra de Paulo quando escreve sua primeira carta à igreja de Corinto. Capítulo 4, versículo 7, ele faz uma pergunta no mínimo intrigante. O que é que nós temos que não tenhamos recebido? O que nós temos que não tenhamos recebido? Quando nós confessamos, às vezes, aqui nos cultos, a explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico, a gente costuma dizer que nós cremos que Deus nos criou e nos deu absolutamente tudo o que temos. Isso não significa que nós recebemos de Deus apenas os pertences, os bens materiais. Não, absolutamente tudo significa também os tesouros espirituais. A fé, por exemplo. A palavra de Deus diz que nós ganhamos a fé de presente. É um presente de Deus para que ninguém fique se gloriando. Ganhamos o amor, ganhamos a alegria, ganhamos paz. Tudo isso a palavra de Deus diz que foi Deus quem nos deu. Se entendemos bem que tudo o que temos foi Deus que nos deu, então tem uma pergunta que não pode ser calada. Se nós ganhamos, se tudo o que temos recebemos de Deus, a pergunta que segue é: por que Deus nos deu tudo o que nós temos? Deus nos deu para que nós guardássemos para nós mesmos? Para que nós usássemos apenas para nós? Ou para que nós repartíssemos? Para que nós distribuíssemos? Você que está acompanhando a gente aqui nos cultos pós-Pentecostes, sabe bem que nós já falamos sobre um assunto, sobre um tema, uma marca da igreja do Pentecostes, que era a comunhão. As pessoas estavam sempre se encontrando, elas estavam sempre unidas e repartindo umas com as outras tudo que tinha. Uma marca da igreja do Pentecostes e da igreja cristã até hoje é entregar o que recebeu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje de manhã. Tenho certeza que você vai aprender muito com essa história que acontece lá no templo. Então vamos dar uma viajada lá para o templo de Jerusalém e nos encontrar com essa cena de um coxo e Pedro e João. O primeiro detalhe que eu queria compartilhar com você está no versículo 2 do nosso texto. Falou ali que os homens Pedro e João, os discípulos, foram ao templo para a oração da tarde, né? Versículo 2. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Um homem coxo, um homem manco, é alguém que tem um problema nos membros inferiores do corpo e tem dificuldade para andar ou nem consegue andar. Que é o caso do nosso coxo, o coxo do nosso texto. Ele não conseguia andar, ele precisava ser levado lá para as escadarias do templo, lá no portão formoso, como diz o texto. Em regra, quanto se sabe, essas pessoas eram levadas por amigos, por pessoas queridas, nem sempre por familiares, porque a família considerava alguém que tinha um problema como esse imunda, mais pecadora do que todas as outras. Então provavelmente quem levava esse coxo lá para aquele lugar, durante todos os dias da sua vida, fossem seus amigos. Esse lugar é um lugar estratégico. O portão formoso fica perto do gasofilácio. Quando as pessoas estavam saindo do templo, elas passavam pelo gasofilácio, ou o gasofilácio é um lugar onde se colocavam as ofertas. Então as pessoas colocavam ali as ofertas e logo na sequência ajudavam com uma esmola e outras pessoas que pediam por ajuda, que estavam ali pedindo socorro. O portão do templo, olha que interessante, era o máximo que esse homem podia chegar, porque segundo a lei dos judeus, ninguém com essa deformidade ou debilidade, com esse problema, podia entrar no templo, era considerado impuro. O máximo que podia chegar era ali na escadaria e ficar acompanhando toda aquela movimentação. A gente não sabe o nome desse homem, o texto não diz, a gente só sabe que ele era coxo de nascimento, nasceu do jeito que estava, há mais de 40 anos, conforme diz o capítulo 4, versículo 22, ele era coxo há mais de 40 anos, um pouco menos do que a minha idade, portanto. Ele estava naquele lugar que costumava estar. Durante toda a vida, ou uma boa parte da vida, as pessoas todos os dias, religiosamente, amigos levavam ele para aquele lugar. Era apenas esse dia, era apenas mais um dia naquele lugar. Era apenas mais um dia que amigos, por misericórdia, levavam ele da sua casa até a escadaria do portão do templo. Era mais um dia que, por misericórdia, algumas pessoas davam para ele algumas moedinhas
que iam permitir que ele tivesse o mínimo para viver, o pão de cada dia. Fico imaginando a cena, enquanto a cidade se movimentava freneticamente para lá e para cá, esse homem coxo mal conseguia mudar de posição, se mexer em cima daquela pedra fria da escadaria do pátio, que dava acesso ao pátio do templo. Mas esse dia seria diferente. Se esse dia era normal para o alfaiate, para o açougueiro, para o técnico de enfermagem, para o habilidoso na comunicação, para o sapateiro, para o artesão, esse dia seria inesquecível para aquele homem coxo há mais de 40 anos. Porque na normalidade dos dias, o poder de Deus, o extranormal, o extraordinário de Deus, vai agindo nas pessoas todas através dos filhos de Deus. O que me chama a atenção aqui nesse fato é o fato de tudo ser muito normal, de tudo estar acontecendo muito normalmente. Os discípulos de Jesus vão ao templo para aquela hora de oração. Sempre que eles estavam em Jerusalém, eles iam para o templo nas horas de oração. Durante o dia tem momentos de oração. Esse momento da tarde é de oração e de sacrifícios de animais. Então todos os judeus iam para o templo para um momento de oração e para os sacrifícios. Era muito normal, eles estavam indo como sempre iam, como há muito tempo iam, e talvez em todas as outras idas tivessem se encontrado com aquele homem coxo, talvez algumas vezes tivessem dado alguma esmola para aquele homem, mas hoje tudo seria diferente. O versículo 6 do nosso texto diz que o Pedro, quando aquele homem pede uma esmola, o Pedro olha para ele e diz para ele: cara, é o seguinte, eu não tenho esmola, eu estou sem dinheiro, não trouxe o cartão, não tenho nada aqui, mas nada de dinheiro, nada de esmola, mas o que eu tenho de melhor, eu vou te dar. Sabe, querido, no meio da vida agitada, a nossa vida que é um agito só, na correria de todos os dias, trabalho, estudos, planos, projetos, na correria para a sobrevivência da vida, Deus está agindo através da sua igreja, no mundo. Na correria frenética de todos os dias, Deus está agindo através dos seus filhos. Portanto, os filhos de Deus estão espalhados no meio da multidão, nas cidades, nos bairros, no mundo inteiro, mundo afora, para encontrar com pessoas que estão carentes de alguma ajuda e para entregar para elas o que receberam do Senhor. Então, na mesmice dos dias, na monotonia dos dias, na normalidade dos dias, tudo pode acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus do extraordinário. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Nada fica como está quando alguém cruza, ou quando Deus cruza no caminho de alguém e os olhares se encontram. Deus sempre tem algo novo. Eu queria que você se preparasse hoje para entregar o que você recebeu, dar o extraordinário para alguém, ou receber de alguém o extraordinário de Deus para você. Um segundo detalhe importante do texto está no versículo 6. O texto diz que o cara pediu esmolas para o Pedro e para o João, e o Pedro disse: eu não tenho dinheiro aqui, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Essa foi a resposta do Pedro para o cara que pede uma esmola. Me chama muita atenção aqui o fato de esse coxo não ter pedido para o Pedro e para o João, nesse momento pós-Pentecostes, a vida da cidade estava diferente. Os cristãos estavam causando um alvoroço, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus estavam causando um alvoroço todo na cidade. Me chama a atenção que esse coxo não tenha pedido para o Pedro e para o João, que eram os líderes de Jesus, que curasse a sua enfermidade. Porque era quase normal quando alguém se encontrasse com Jesus, quando Jesus estava por ali, ou com os discípulos de Jesus do pós-Pentecoste, que as pessoas pedissem por cura, por algum milagre. Eu preciso de cura para começar a andar de novo, ou para começar a andar, fazer o que eu nunca fiz, como era o caso desse coxo, que era coxo de nascença. Mas diz o texto que o homem pede uma esmola, e naquele dia em que ele pede uma esmola, ele recebe infinitamente mais. Na verdade, ele recebe vida, a vida que ele nunca tinha tido.
o que me chama muita atenção no texto, e talvez tenha chamado a sua atenção, é que o Pedro e João estão passando por ali, e eles não apenas percebem o coxo, porque era um lugar de muito trânsito. Naquela hora, na hora da oração e dos sacrifícios, a cidade se movimentava, a cidade inteira passava por aquele portão formoso. Mas os caras enxergam o coxo ali e dão atenção para ele, olham nos olhos. O coração de Pedro e de João se enchem de compaixão por causa da situação miserável daquele cara. Então eles encontram aquele cara, dão atenção para ele, olham nos olhos, enxergam aquele cara como na verdade Jesus os tinha enxergado antes. Porque eles estavam assim, numa situação de total perdição. Jesus passando por eles os enxergou, parou para conversar com eles, chamou para que fossem seus. O que acontece agora é exatamente uma réplica, é mais ou menos uma repetição do que tinha acontecido entre Jesus e o Pedro e o João. Assim como Jesus, que não tinha prata e nem ouro, e se sacrifica na cruz e paga os pecados do mundo com sangue, não tinha dinheiro, dinheiro também não valeria ali, não teria valor no sacrifício de Jesus. Assim também Pedro e João oferecem o que tem de melhor. E o que eles têm de melhor, olhe que interessante aqui. O que eles têm de melhor não é algo que eles tinham em si mesmos. Não é algo que eles tinham conquistado por esforços próprios ou com as suas habilidades. O que eles tinham de melhor para entregar foi aquilo que Deus tinha dado para eles. Aquilo que Jesus tinha dado para eles. O poder de abençoar vidas. O Espírito Santo encheu aqueles discípulos de poder para que eles espalhassem esse jeito de Jesus de cuidar das pessoas. Sabe, queridos, você e eu fomos enchidos de poder. Fomos enchidos com o Espírito Santo e enchidos de poder. E à nossa volta está um sem número de pessoas carentes de algo real, de algo verdadeiro, algo valioso, carentes de um olhar. Tem gente carente de um olhar à nossa volta, carente de um abraço, se é que a gente pode abraçar, ou quando a gente puder abraçar, carente de uma visita, de um telefonema, carente de uma palavra, de uma oração, carente de um cuidado, de uma direção para a vida. As pessoas, na verdade, que transitam perto de nós, próximas de nós, elas às vezes nem sabem bem o que estão precisando, elas não sabem bem o que devem pedir, porque elas não sabem o que tem em nós, o tesouro que há em nós. Elas não sabem que o que tem em nós vai ser para elas o melhor da vida. Elas não pedem porque não sabem, ou elas pedem pouco, pedem o que acham que é importante, porque elas não sabem que nós temos dentro de nós um grande tesouro, que quando entregarmos esse tesouro para elas, as suas vidas vão mudar completamente. Eu imagino que você esteja cada vez mais pronto para todos os dias, quando alguém pedir ajuda para você, você entregar o melhor. Entregar para essas pessoas aquilo que você recebeu do Senhor. Um último detalhe do texto, versículo 10, que é incrível também, que diz que todas as pessoas que estavam ali no templo perceberam, ficaram admiradas e espantadas com o que havia acontecido. Eu queria dizer para você o que eu fiquei pensando em casa quando li o texto, que aquele coxo, acho que, não sei se muito mais do que isso, mas talvez sim, talvez muito mais do que andar, do que ficar de pé, ir para casa, voltar, trabalhar, andar na cidade, passear, visitar as cidades vizinhas. Acho que muito mais do que isso, aquele coxo tinha vontade de entrar no templo. Imagino que ele sonhava um dia poder entrar no templo e descobrir o que acontecia lá dentro daquele lugar, porque as pessoas iam para aquele lugar todos os dias, várias vezes do dia. Elas entravam lá e quando saíam, depois de terem orado, entregado as suas ofertas, os seus sacrifícios, elas voltavam diferentes, elas voltavam felizes, mais felizes, voltavam perdoadas, aliviadas, revigoradas. Mas esse dia chegou. Mais de 40 anos depois o dia chegou, e o melhor, ele não entra carregado no templo porque não podia, ele não entra rastejando porque não podia, era considerado impuro porque tinha uma deformidade. Ele entra sozinho, diz a palavra, ele entra na companhia de Pedro e João, ele entra pulando e entra glorificando o nome do Senhor. Tudo começa quando Pedro e João entregam para aquele cara o que eles tinham recebido do Senhor.
A cena começa a contagiar outras pessoas. O burburinho, aquele homem que sempre tinha sido visto jogado naquele canto da escada, na porta formosa do templo, mendigando por anos, agora está livre, agora está de pé, pulando, glorificando. É o barulho do Pentecostes enchendo o pátio do templo, enchendo a cidade. De repente a notícia se espalha para além dos muros, e a cidade inteira fica sabendo que aquele cara que mendigava esmolas no portão formoso do templo, agora está andando, está pulando, não andando apenas, pulando e glorificando o nome do Senhor. É isso que acontece quando você e eu entregamos aquilo que recebemos, mesmo que seja apenas um olhar de bondade, mesmo que aquilo que a gente vai entregar seja uma palavra de consolo, seja um abraço carinhoso, um gesto de amor, um simples gesto de amor. Mesmo que a gente apenas se importe com as pessoas e pergunte para elas como elas estão, se está tudo bem. Quando a gente entrega carinho, entrega amor, entrega cuidado, as pessoas vão ficar impactadas, as pessoas vão ficar tocadas, porque não é isso que acontece em regra. Isso é algo diferente, é algo de quem está cheio do Espírito Santo, cheio de poder, com disposição para entregar, com alegria em entregar. A cidade vai ficar sabendo, o mundo vai ficar impressionado, a repercussão, um simples ato, um simples se importar, pode ter uma repercussão inimaginável. Eu vou terminar essa mensagem aqui, perguntando para você, o que aconteceu com você ao longo dessa semana que passou? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com os seus amigos? O que aconteceu no seu bairro, na sua cidade? Quanta correria também nessa semana, né? Muita gente correndo para lá e para cá, correria e mais correria. O Salomão já dizia, correndo atrás do vento, todo mundo correndo atrás do vento, monotonia, mesmice, aquela rotina chata de todos os dias. Para muita gente foi apenas isso, mas eu tenho certeza absoluta de que para muitas outras pessoas, essa semana foi semana de milagre, essa semana foi semana de cura, foi de restauração, foi semana de conversão, semana de cuidado de Deus, de provisão de Deus, porque enquanto muita gente apenas corre para lá e para cá, tem filho de Deus cruzando o caminho, tem povo de Deus encontrando, tem igreja em todo lugar, enquanto a cidade se movimenta, apenas anda para lá e para cá, cegada, apenas trabalhando e trabalhando e trabalhando, estudando e exercitando e se divertindo. Deus vai agindo através dos seus filhos, através da sua igreja. Tem filho de Deus infiltrado na cidade, em todos os cantos, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, com muita coisa para entregar. Tem filho de Deus nas ruas, tem filho de Deus nas praças, nos shoppings, nas academias, nos hospitais, nos comércios, dentro das casas. Tem filho de Deus espalhados em todos os lugares do mundo. Portanto, tem coisas sobrenaturais rondando pessoas que só vivem o natural. Tem coisas extraordinárias rondando pessoas que só o que sabem fazer é correr atrás do vento. Tem coisas extraordinárias para pessoas que apenas vivem a rotina chata e desgastante de cada dia. Enquanto as pessoas simplesmente se movimentam, aquele ato litúrgico, rotineiro de todos os dias, fazendo sempre as mesmas coisas, quase sempre sem muitas expectativas, Deus está agindo no mundo através dos seus filhos. Deus está agindo no mundo através da sua igreja. Deus encheu a igreja com o seu Espírito Santo. Deus encheu você, meu querido, com o seu Espírito Santo. Deus encheu você de poder para que você fosse instrumento do Espírito Santo, para que em todo momento, em todo lugar, alguém estivesse sendo encontrado, alguém estivesse sendo abordado, alguém estivesse recebendo algo que Deus entregou para ele através de um dos seus filhos. Tem gente recebendo o que jamais imaginou,
que receberia. Tem gente recebendo o que jamais imaginou que existia. Sabe por quê? Porque no meio da multidão tem povo de Deus, tem filho de Deus, tem igreja de Deus. E as pessoas em regra pedem esmolas porque elas não sabem o que tem de tesouro dentro desses vasos de barro. Elas não fazem ideia do que tem de poder dentro dos filhos de Deus. É por isso que ou não pedem, ou pedem esmolas. Mas sempre que alguém pedir algo para você, e tem gente pedindo o tempo todo, mesmo que não diga para você, tem gente pedindo com os olhos, clamando por misericórdia, ao seu lado, ao seu redor, talvez na sua casa, entre os seus vizinhos, seus amigos de trabalho, tem sempre alguém pedindo socorro, e esse alguém não está lá por acaso. Você não está na história, no caminho desse alguém por casualidade. Deus colocou você lá, porque você tinha algo para entregar, que esse alguém não podia receber de outro alguém. Então meu desejo para você e para mim é que a gente saia desse ambiente de culto hoje, sensível aos muitos pedidos de socorro e de ajuda, de cada pessoa, de todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, e que a gente saia entregando, distribuindo aquilo que a gente recebeu do Senhor. Amém?